Olá, meus amigos! Hoje nós estamos aqui no nosso canal para falar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar desse novo governo que vai assumir no começo do ano que vem, em 2023, do governo Lula. Quais são as nossas perspectivas sobre o governo que vai assumir em breve? Primeiro, eu quero deixar claro para vocês que esse nosso canal não é um canal dedicado a análise política. Eu não vou fazer aqui nenhuma análise política nem partidária da situação. Esse é um canal dedicado exclusivamente ao planejamento sucessório e à holding familiar. Então, dentro desse nosso aspecto de discussão, eu vou somente analisar os fatos que aconteceram ultimamente. Primeiro, vocês devem ter visto que circulou bastante pelas redes sociais um vídeo do Fernando Haddad falando da intenção do governo, da importância que eles dedicam ao imposto sobre grandes heranças. Você deve ter visto esse vídeo. Se não viu, vale a pena você lembrar o que foi que ele falou. Mas o imposto sobre grandes heranças no Brasil é dos mais baixos do mundo. Estou falando de grandes heranças. Estou falando de o cara que tem 2 apartamentos, vai deixar um para cada filho. Estou falando de grandes heranças. A pessoa tem patrimônios aí de centenas de milhões de dólares, bilhões de dólares. O imposto é muito baixo no Brasil. O imposto sobre propriedades, grandes propriedades, é muito baixo no Brasil. Eu acho assim, o imposto sobre herança no Brasil, ridiculamente baixo. Eu não estou falando de herança do cara ter 2 apartamentos e deixar um para cada filho. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de fortunas de 500 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões. Pô, sabe qual que é o mérito do filho do cara herdar 1 bilhão de reais de patrimônio? No mundo inteiro, no mundo mais rico que nós, o imposto sobre herança aumentou. Primeiro, ele está falando do imposto sobre grandes heranças, que não é a mesma coisa do imposto sobre grandes fortunas. O imposto sobre grandes fortunas ainda não existe no nosso país. E o imposto sobre herança, sobre grandes heranças, também não existe. O que existe é simplesmente o imposto sobre herança, que é o chamado ITCMD. Quem acompanha nosso canal aqui já sabe que eu venho falando faz tempo dessa possibilidade cada vez mais próxima do aumento do ITCMD, do Imposto sobre Herança. Esse é um imposto que é taxado pelos estados e não pela União, não pelo governo federal. E esse imposto varia de estado para estado. Aqui no estado de São Paulo, onde eu estou falando, o imposto possui uma alíquota de 4%. Em outros estados, essa alíquota varia até 8%, que é o máximo permitido no Brasil atualmente. A maioria dos estados, como eu já disse, adota essa alíquota máxima. Agora, o que o Fernando Haddad falou também nesse vídeo, que com toda razão, é que o imposto sobre herança no Brasil é um dos menores impostos incidentes no mundo. Na França, esse imposto chega a 50%. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, esse imposto chega a 40%. No Chile, que é um país aqui do nosso lado, um país nosso vizinho, o imposto é 25%. Então, realmente, o Brasil é um dos países que menos tributa herança no mundo. E como que é feito esse aumento desse imposto? Ou como que é feito a previsão desse imposto? O aumento é feito por resolução do Senado, que é diferente de lei. Ele tem uma tramitação muito mais simples, muito mais fácil de ser aprovada. E já existe no Senado uma proposta de aumento desse imposto para 20%. Essa proposta foi feita pelo CONFAZ, que é o Conselho Fazendário. E essa proposta foi levada para o Senado com aprovação unânime do Conselho Fazendário, que é composto por todos os secretários de Estado, de Fazenda do Estado. Quer dizer, se o imposto no Brasil aumentar para 20%,
ainda assim vai ser um dos menores impostos sobre herança no mundo. Mesmo se a gente comparar com o Chile, ainda vai ficar abaixo do valor que é cobrado pelo Chile. Vocês também devem ter visto que existe um outro vídeo de uma entrevista do Lula com o Leonardo Boff, falando também da intenção dele de tributar a herança. Quer dizer, parece que o imposto sobre herança é o centro, está no centro das discussões, está no foco desse novo governo. E para a gente fugir desse aumento, que muito provavelmente deve acontecer em breve, agora, mais do que nunca, as famílias têm que se dedicar a fazer o planejamento patrimonial e sucessório para organizar o seu patrimônio com uma maior eficiência tributária e com a menor incidência de imposto possível. Não tem uma definição do que é uma grande herança em lei e nem existe essa previsão em lei. Então, quer dizer, esse imposto pode alcançar qualquer pessoa que venha a receber uma herança, qualquer família que tenha um patrimônio, um legado que quer transferir para os seus herdeiros, pode estar sujeito num futuro a pagar esse imposto sobre herança com um valor, uma alíquota muito mais alta do que existe hoje em dia. Então, mais do que nunca, a família brasileira vai precisar se preparar e fazer o planejamento patrimonial sucessório com a organização do seu patrimônio e a redução, uma maior eficiência tributária com uma alíquota menor desse imposto. Quanto antes você fizer o seu planejamento sucessório, melhor para você e para sua família.